Lucas, agora um homem feito, ainda se pegava revivendo as lembranças perturbadoras de quando tinha apenas 13 anos. O que deveria ter sido uma infância comum tornou-se um período sombrio que ele jamais conseguiu apagar de sua memória. A casa onde ele cresceu, que antes era cheia de vida e risos, começou a mudar de forma inexplicável. A cada dia que passava, o ar parecia mais pesado, quase sufocante, como se uma presença invisível tivesse se instalado ali, observando cada movimento, cada respiração. Tudo começou de maneira sutil, quase imperceptível. As mudanças no ambiente poderiam ser facilmente ignoradas se não fossem os sinais que começaram a se manifestar. A primeira vez que Lucas ouviu sua mãe chamá-lo, ele não desconfiou de nada. Lucas, vem aqui, a voz suave e familiar de sua mãe ecoou pela casa. Ele prontamente respondeu e se dirigiu ao local de onde vinha a voz, mas quando chegou, não havia ninguém lá. Sua mãe, que deveria estar na cozinha, estava na verdade do outro lado da casa, completamente alheia ao chamado. Essa ocorrência, que poderia ter sido descartada como um erro de audição, logo se repetiu. Agora, era a voz de sua irmã que ele ouvia, insistente e clara. Lucas, me ajuda aqui. Ele correu para ver o que ela precisava, mas, mais uma vez, encontrou apenas o vazio. Sua irmã não estava por perto, e ninguém mais parecia ter ouvido o chamado. Lucas começou a sentir um desconforto crescente, uma sensação de que algo estava profundamente errado. Esses chamados não apenas continuaram, mas se intensificaram. As vozes familiares surgiam em momentos inusitados, sempre quando ele estava sozinho, sempre quando a casa parecia mais silenciosa do que deveria. Cada vez que respondia e se deparava com o vazio, uma nova camada de medo se instaurava em seu coração. O terror se transformou em algo quase tangível, e Lucas começou a temer os próprios corredores da casa, que agora pareciam esconder algo sinistro, algo que ele não podia ver, mas que estava lá, imitando as vozes de seus entes queridos, brincando com sua sanidade. A vulnerabilidade que sentia era paralisante. Lucas, um menino de apenas 13 anos, começou a perceber que seu lar, outrora seguro, estava se tornando um lugar de medo e incerteza. A cada novo chamado, a cada resposta que resultava em silêncio, ele sentia como se estivesse sendo lentamente empurrado para dentro de um pesadelo do qual não podia escapar. Naquela noite, Lucas se revirava na cama, tentando encontrar conforto no escuro. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo som suave de sua respiração e o farfalhar leve das cobertas. Ele fechou os olhos, tentando afastar as lembranças perturbadoras dos últimos dias, quando as vozes imitando sua mãe e sua irmã o chamaram repetidamente, mas sem resposta. Mas o sono não vinha facilmente, a sensação de estar sendo observado era forte demais para ser ignorada. De repente, Lucas sentiu algo estranho. Uma pressão no peito, suave no início, mas que rapidamente se intensificou. Seus olhos se abriram em pânico, mas o quarto estava mergulhado em escuridão. Ele não podia ver nada, mas a sensação era inconfundível, uma mão invisível pressionava contra seu coração. Era uma presença palpável, gélida e pesada, como se dedos frios estivessem penetrando sua pele e agarrando seu peito. A textura era normal, como se ele pudesse sentir cada articulação e os contornos dos dedos que se enroscavam ao redor de seu coração, apertando com uma força crescente. Lucas tentou se mover, mas seu corpo estava paralisado pelo terror. O ar ao seu redor parecia se condensar, tornando cada respiração difícil e dolorosa. O tempo parecia esticar-se, cada segundo uma eternidade enquanto ele lutava para entender o que estava acontecendo. O frio que emanava daquela mão era penetrante, e a sensação de opressão era esmagadora. Ele podia sentir o peso, a firmeza daquele toque sobrenatural, como se a própria morte estivesse se insinuando em sua alma. Então, como um reflexo instintivo, um grito rasgou sua garganta. O som desesperado ecoou pelo quarto, quebrando o silêncio de maneira quase brutal. No mesmo instante, a pressão desapareceu, deixando apenas o pavor e o suor frio cobrindo seu corpo. Lucas ficou ali, ofegante e trêmulo, sem coragem de fechar os olhos novamente, temendo que a mão invisível retornasse. Nos dias seguintes, o impacto psicológico desse evento foi devastador. Lucas não conseguia mais dormir em paz. Cada noite se tornava uma batalha contra a própria mente, que revivia incessantemente a sensação do toque sobrenatural.
Ele começou a evitar ficar sozinho, mesmo durante o dia, sempre sentindo que algo ou alguém estava próximo, observando-o das sombras. A casa, antes um refúgio, agora parecia um labirinto de terrores ocultos, onde a presença invisível espreitava cada esquina, pronta para atacá-lo novamente. A paranoia tomou conta dele. O menor ruído, a mais leve brisa, tudo parecia ser uma indicação de que o espírito estava por perto, esperando pelo momento certo para tocar seu coração mais uma vez. Lucas não conseguia se livrar da sensação de que a entidade estava sempre ali, à espreita, apenas aguardando para arrastá-lo de volta ao abismo do qual ele não sabia se conseguiria escapar novamente. Naquela noite, a escuridão parecia mais densa que o normal, quase sufocante. O ar estava pesado, carregado de uma eletricidade estática que fazia os pelos de Lucas se arrepiarem. Ele se remexia na cama, inquieto, até que foi abruptamente despertado por um som insistente. Batidas, fortes e ritmadas, ressoavam pela madeira da porta do quarto, cada impacto mais penetrante que o anterior. O som era inconfundível, como se alguém ou algo estivesse exigindo entrada com uma urgência macabra. Com o coração batendo freneticamente, Lucas se levantou da cama, cada passo em direção à porta sendo mais difícil que o anterior, como se uma força invisível tentasse detê-lo. Quando finalmente girou a maçaneta, o som das batidas cessou abruptamente, deixando um silêncio opressivo. Ele abriu a porta lentamente, esperando encontrar o vazio do corredor escuro. Mas não estava sozinho. Diante dele, uma sombra se destacava na penumbra. No início, era apenas uma mancha de escuridão mais profunda, sem forma ou contorno definido. Mas, à medida que Lucas fixava o olhar, a sombra começou a se transformar. Ela tomou forma, lentamente, como se emergisse das profundezas do nada. Primeiro, vieram os contornos de um corpo magro e frágil, seguidos por um semblante pálido, quase translúcido. Os olhos, sem vida e vazios, se abriram, fitando Lucas com uma intensidade que o fez recuar um passo. O rosto que se formou na frente dele parecia familiar, mas distorcido, uma caricatura grotesca de alguém que ele conhecia. E então, a entidade falou. Lucas, e a voz era da sua mãe, mas algo estava terrivelmente errado. O tom era distorcido, arrastado, como se cada palavra fosse forçada a sair através de uma garganta cheia de água. Vem aqui, e a voz chamou novamente, mas o que deveria ter sido um som reconfortante se transformou em um sussurro gélido, carregado de malevolência. Lucas sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele sabia que aquela coisa diante dele não era sua mãe. O rosto pálido começou a sorrir, um sorriso que nunca deveria ter existido, os lábios esticados de maneira antinatural. Sem aviso, a figura começou a se mover em direção a ele, os olhos mortos fixos em seu rosto, enquanto o ar ao redor parecia se solidificar, dificultando a respiração. Nos dias que se seguiram, a aparição não o deixou em paz. A entidade começava a aparecer com mais frequência, em momentos inesperados. Às vezes, ele ouvia as batidas na porta em plena luz do dia, outras vezes, era acordado no meio da noite por sussurros que ecoavam pelo quarto. Lucas! Venha aqui! A voz continuava a chamá-lo, sempre com aquele tom distorcido e maligno. As manifestações se tornaram mais agressivas. Objetos começaram a se mover sozinhos pela casa, portas batiam com força, janelas se abriam de repente, deixando entrar rajadas de ar gélido. Uma vez, Lucas viu uma cadeira atravessar o quarto com uma força invisível, batendo contra a parede. Ele estava ficando louco? Ou seria a presença que habitava a casa tentando atravessar a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos? A entidade parecia cada vez mais forte, mais real. O terror era incontornável, uma presença constante que corroía sua sanidade pouco a pouco. Lucas sabia que estava em uma batalha, não apenas pela sua casa, mas por sua própria mente. E, a cada dia que passava, ele sentia que estava perdendo essa luta. A coisa que habitava sua casa não era apenas uma sombra, era uma força maligna, determinada a arrastá-lo para as trevas de onde ela viera. Dias de tormento incessante haviam transformado Lucas em uma sombra do que ele era. As noites sem dormir e os eventos paranormais que o cercavam o deixaram exausto, mental e fisicamente. Ele sabia que não podia continuar vivendo assim, preso em um pesadelo sem fim.
Em um ato de desespero, Lucas decidiu que enfrentaria a entidade. Naquela noite, quando as batidas familiares começaram na porta de seu quarto, ele se preparou, mas desta vez, ao invés de ceder ao medo e abrir a porta, ele se manteve firme. As batidas eram lentas, rítmicas, como um relógio de pêndulo, cada som reverberando dentro dele, fazendo seu coração pulsar com medo. Mas Lucas sabia que fugir ou ignorar não era mais uma opção. Ele precisava confrontar aquilo que o atormentava. Com a voz tremendo, mas determinada, ele gritou: "Pare! Eu sei que você está aqui. O que você quer de mim?" O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia engolir todo o ar ao redor. A casa, antes cheia de ruídos sutis, se tornou um vácuo absoluto, como se o próprio tempo tivesse parado. Lucas sentiu o pânico crescer dentro dele, mas não recuou. Ele respirou fundo e, antes que pudesse dizer qualquer coisa, as luzes da casa começaram a piscar freneticamente. A luz e a escuridão se alternavam, criando sombras dançantes nas paredes, enquanto uma força invisível parecia apertar seu peito. Lucas lutava para respirar, sentindo como se algo estivesse o sufocando, pressionando sua garganta, tentando silenciá-lo. O desespero era avassalador, mas no meio daquela agonia, uma visão começou a se formar diante de seus olhos. Ele viu um menino, de aparência frágil, com roupas antigas e olhos cheios de tristeza. O garoto estava em pé no meio da sala, a boca aberta em um grito mudo que Lucas não conseguia ouvir, mas que podia sentir reverberando em sua alma. As imagens se desenrolavam rapidamente em sua mente. Ele viu o menino, sozinho em um quarto escuro, gritando por ajuda, mas ninguém vinha. Dias e noites se passaram, e o desespero do garoto cresceu, até que, finalmente, o silêncio o consumiu. Lucas entendeu, então, que o espírito diante dele era a alma de um antigo morador da casa, uma criança que havia morrido tragicamente, sem que ninguém o ouvisse, sem que ninguém atendesse aos seus gritos por socorro. O espírito, agora reconhecido, parecia mais claro, mais tangível. A dor e o desespero do garoto eram quase palpáveis, e Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que, embora o espírito apenas quisesse ser reconhecido, a força com que sua presença se manifestava era inevitavelmente aterrorizante. O terror que o espírito provocava não era proposital, mas uma consequência de sua própria angústia e sofrimento inacabáveis. Lucas, ainda sufocado pela força invisível, conseguiu sussurrar: "Eu te vejo. Eu sinto sua dor." E naquele momento, a pressão em sua garganta diminuiu, as luzes pararam de piscar, e o espírito do garoto, com um olhar de resignação, começou a se desvanecer. O terror ainda estava lá, persistente, mas havia algo novo agora, uma compreensão do que habitava sua casa. Enquanto o espírito desaparecia lentamente, Lucas caiu de joelhos, respirando com dificuldade. O terror não havia acabado, mas algo havia mudado. Ele sabia que a entidade não estava mais escondida, e isso trouxe uma paz inquietante, uma trégua temporária em um jogo de sombras que ele sabia que ainda não tinha terminado. Lucas sabia que não podia continuar sozinho. O terror crescente, as manifestações violentas e a sensação constante de ser observado estavam lentamente consumindo sua sanidade. Desesperado, ele compartilhou seus medos com sua família. Eles, preocupados e assustados, decidiram que era hora de buscar ajuda espiritual. A casa precisava ser purificada, o espírito precisava ser expulso, antes que algo pior acontecesse. Numa noite fria e sem lua, um grupo de pessoas, liderado por um padre experiente e uma médium respeitada, reuniu-se na sala de estar de Lucas. As velas foram acesas, enchendo o ar com o cheiro de cera derretida e incenso. As orações começaram, e as palavras sussurradas pareciam se misturar com as sombras nas paredes, que se agitavam como se estivessem vivas. À medida que o ritual prosseguia, a atmosfera na casa se tornava cada vez mais densa, como se o próprio ar estivesse resistindo à purificação. Lucas sentia uma tensão crescente, um aperto invisível no peito que o deixava sem fôlego. Ele não estava sozinho nessa sensação, sua família também começou a sentir o peso da presença maligna que habitava o lugar. De repente, as velas começaram a vacilar, as chamas tremendo como se um vento invisível passasse por elas. Então, sem aviso, as portas da casa bateram violentamente, uma após a outra,
como se uma força invisível tentasse romper a barreira espiritual que estava sendo criada. A médium, de olhos fechados, murmurou algo em uma língua antiga, tentando manter o controle, mas a força do espírito era imensa. Lucas sentiu um frio gélido subir por sua espinha, e então, a pressão familiar voltou com toda a força, uma mão invisível agarrando seu peito com uma força brutal. Ele caiu de joelhos, lutando para respirar, enquanto o padre aumentava o tom de suas orações, tentando quebrar a resistência do espírito. Mas a casa parecia estar viva, cada parede reverberando com um som baixo e gutural, como se a própria estrutura estivesse gritando de dor. A luta foi intensa e aterrorizante, mas finalmente, após o que pareceu ser uma eternidade, o espírito cedeu. As batidas cessaram, as velas se estabilizaram e o ar pesado na sala começou a se dissipar. A médium abriu os olhos, suada e pálida, anunciando que o espírito havia sido banido. A família suspirou de alívio, sentindo que, finalmente, a paz havia retornado ao lar. Mas, para Lucas, a sensação de alívio era incompleta. Nos dias seguintes, ele notou que a casa estava mais calma, livre das perturbações que haviam sido constantes. Contudo, algo não estava certo. Nas noites mais escuras, quando o silêncio se tornava opressor, ele ainda sentia aquela pressão no peito, aquele frio gélido que só poderia vir de uma coisa, da mão do espírito que o havia aterrorizado. Ele tentou convencer a si mesmo de que era apenas a memória do trauma, uma sombra psicológica deixada pelo espírito que agora estava banido. Mas a sensação era tão real, tão vívida, que ele não podia ignorá-la. A cada noite que passava, Lucas acordava em pânico, esperando ver a figura pálida ao lado de sua cama, esperando ouvir aquela voz distorcida chamando seu nome. A dúvida o consumia: o espírito realmente havia ido embora? Ou ele estava apenas esperando, escondido nas sombras, pronto para retornar quando Lucas estivesse mais vulnerável? As noites eram longas, e o medo, embora menos visível, nunca o deixava. A mão gelada no peito, mesmo que apenas por um momento, era o lembrete constante de que, embora a casa parecesse livre, a maldição talvez nunca tivesse realmente partido.